A autonomia não nasce do controle. A autonomia nasce da confiança, do treino e da oportunidade de amadurecer. Vou contar uma história da minha vida quando eu tive uma oportunidade de amadurecimento muito grande. E isso mudou minha vida inteira dali para frente. Foi quando eu decidi morar sozinho e aí a minha mãe me deu ali os meus gastos que eu tinha mensais dentro de casa. Ela falou: Samuel, eu confio em você, eu criei você para o mundo. Dentro desse orçamento, dentro dessa possibilidade, você pode ir para qualquer lugar no mundo. E aí eu fui morar em Fernandópolis, no interior de São Paulo, aluguei uma kitnet, aprendi a lavar a casa, aprendi a lavar a roupa, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer tudo que talvez eu não teria aprendido ou não teria aprendido tão rápido e sob tanta pressão quanto se eu estivesse morando com os meus pais. Se meus pais fossem super protetores, se meus pais fossem desconfiados do meu potencial, jamais eles deixariam eu morar fora. E eu entendo que para todo pai e toda mãe é uma situação difícil, é uma ruptura, onde os meninos, que para os pais vão ser sempre crianças, estão se rompendo deles e indo para uma vida adulta, uma vida com mais responsabilidades, uma vida que vai ter mais consequências sobre suas decisões e, naturalmente, uma vida com mais pressão, que é o que a vida adulta é. A vida adulta, ela gera mais pressão. E ali, nesse contexto todo, algumas coisas eu aprendi por amor, que eu aprendi ainda com a minha mãe, que ela me ensinava, eu ia fazendo, e outras coisas que eu poderia ter aprendido pelo amor, mas eu não aprendi porque eu estava desinteressado e eu era imaturo na época, eu aprendi pela dor. A dor faz você aprender mais rápido, a dor faz você aprender sob pressão e faz você valorizar aquela oportunidade que passou e você pensar, eu não vou perder outras oportunidades de aprendizado pelo amor daqui para frente. Isso me ensinou também a socializar muito melhor, porque imagine vocês, um adolescente muito jovem ali, com paralisia cerebral, que sempre foi a minha família, sempre tive meus amigos de escola, a maioria dos meus amigos eram filhos dos amigos dos meus pais, então era uma vida muito confortável no sentido de socializar. Eu tinha bons amigos, eu tinha boas pessoas à minha volta, mas quando você rompe com tudo isso, você é obrigado a criar amigos novos, e para isso é um desconforto. Você expande totalmente a zona de conforto. O que era desconfortável para você, interagir com desconhecidos, passa a ser algo natural, algo que você precisa fazer todos os dias, porque você não tem referência, você tem que crescer, você tem que... E a gente, todo mundo, eu digo que é sociável, todo mundo precisa de conexões, precisa de amizades verdadeiras, precisa de boas pessoas ao seu redor. E aquilo para mim gerou um grande aprendizado, que só foi possível porque meus pais me deram espaço, confiança no que tinham trabalhado a vida inteira. E claro, algumas coisas eu penei para aprender, mas eu fui exposto a situações que ou eu aprendi ou aprendia, não tinha mais volta. Quando você está ali sem referência, você tem que se virar. E você tem uma força, às vezes, que você não imagina ter até ser submetido a uma situação dessa, que é totalmente desconfortável. Aquilo ali, se você reagir da maneira certa, extrai o melhor de você e te faz uma pessoa melhor e te faz uma pessoa que dá mais valores, por exemplo, a estar com os amigos de infância, a estar com os pais. Dali para frente, eu dei valor a cada segundo que eu estou presente com meus pais, porque quando você não tem isso no dia a dia, você valoriza muito mais. Pelo menos isso aconteceu comigo. Pode ser que a minha realidade seja diferente da realidade de um monte de gente que está me ouvindo, mas de fato, quando a gente tem algo muito disponível o tempo todo, é natural do ser humano gerar uma acomodação e essa acomodação gera o fato de não valorizar algo que é valioso. Quantas e quantas pessoas valorizam mais seus pais depois de serem pais, depois de terem um pouquinho de empatia, estarem no lugar que eles estiveram por muito tempo, que a gente julgou como filho. E aí a gente vê que no posicionamento que eles estão, aquilo não é fácil. O dia a dia não é tão simples quanto a gente imaginava quanto filho. Então é muito por isso. As situações de pressão
nos fazem expandir a zona de conforto e nos fazem ter mais repertório. Um repertório que a gente vai usar por toda uma vida. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha para mais conteúdos como esse.